Olá, hoje nós vamos fazer um ponto que vai ser usado com o tuque. Também pode ser usado com o jacar. Eu tenho dois tipos de cartela sem ser perfurada, cartelas virgens. Uma com um quadriculado azul e a outra em quadriculado vermelho com um pontinho furadinho no meio. Eu acho esse modelo mais fácil para se perfurar. Porém, às vezes o mercado oferece somente um modelo e você precisa de cartela, então também pode ser usada aquela. Já usei também com verde e com preto, então varia de fabricante. Coloco a cartela prendendo no perfurador. Esse é um modelo, ele acompanha esse quadro onde a cartela fica presa e a agulha perfuradora. Ela tem uma pontinha bem afiada ali e toda em volta é afiado para perfurar quando entra nesses buraquinhos redondinhos. Ela tem 24 por 12, 24 pontos por 12 carreiras. É o que tem normalmente a máquina Eugene, Singer e Lanofix, sem ser a eletrônica. As outras têm esse tamanho, com exceção da 800, da linha 800 e da linha anterior a 800, que é com teclas. Mas as que usam cartela circular têm 24 pontos de largura. Então, vamos perfurar uma cartela usando esse tipo de perfurador. Se você tem outro, é o mesmo processo de perfurar. Eu aqui vou fazer um ponto selecionando um sim, um não. Então, eu perfuro um, deixo um vago. Perfuro um, deixo um vago. Se eu tenho dúvidas do desenho que eu quero, esse é fácil. Não tem grandes dificuldades para se perfurar. Mas se tem dúvida, coloca primeiro o desenho num papel milimetrado ou quadriculado e vai acompanhando o desenho. Vou repetir a carreira, porque são duas carreiras que eu preciso desse ponto. A próxima carreira eu vou perfurar todos os pontos. Chego no final, todos os 24 pontos estão perfurados. Eu vou fazer duas carreiras iguais, então é só perfurar a de cima da mesma forma. Quando se trabalha com o tuque, o ponto que está perfurado, ela trabalha, a máquina trabalha. Os pontos que não estão perfurados, ela deixa sobreposta na agulha uma laçada. Então, é preciso tomar muito cuidado para não deixar uma carreira inteira sem perfurar quando se está trabalhando com o tuque, ok? Então, aqui eu fiz uma carreira na primeira agulha. Essa próxima de cima, eu vou pular a primeira agulha, vou para a segunda. Já vou fazer dois furinhos, porque são duas carreiras. Então, um na carreira de baixo, o outro na carreira de cima. Ele é intercalado com o ponto
que já foi perfurado anteriormente. Olha, um sim, um não. Eu pego o que era não, o que era liso. Faço até o final dessa forma, também perfurando um sim, um não. Duas carreiras. Próxima carreira, faço ela toda perfurada. Faço duas carreiras toda perfurada. E assim eu vou fazendo toda a cartela, ou faço mais uma receita para ela não ser tão pequenininha. Viro para o lado avesso, às vezes tem alguns pontos que foram perfurados que o meu perfurador, ou ele está gasto um lado e não conseguiu cortar direito, ou eu coloquei o torto. Que solução tem para isso? Não dá para puxar, porque ele rasga muito fácil um puxão aqui rasga muito fácil a cartela. Então eu vou com uma tesourinha bem afiada por trás e recorto esse ponto que ficou aqui pendente para ele não atrapalhar, ou de repente entra na máquina e pode se juntar a uma porção de óleo e fios, felpas, e você tem um problemão dentro da máquina, daí é difícil de tirar. Então, eu vou repetir novamente essa receita e já começamos a trabalhar para ver na máquina como é o efeito dela, ok? Eu fiz duas receitas do desenho. Se eu tivesse que fazer a cartela inteira, a observação que se tem que fazer é a seguinte: ele tem uma receita que é composta de 8 carreiras, duas perfuradas, um sim, um não, duas carreiras toda perfurada, mais duas carreiras, um sim, um não, intercalando com a de baixo, e mais duas toda perfurada. Eu não posso terminar a cartela lá em cima, se eu quiser fazer ela circular, ela continuar indefinidamente, eu não posso terminar pela metade da minha receita, porque vai dar falha. Então, eu sempre cuido do desenho para que ele tenha uma continuação no final da cartela com o começo da cartela, ok? Outra coisa, alguns desenhos perfurados falam por si qual é o desenho que está ali. Outros eu preciso anotar o nome dele. Então, ou dar um nome, ou dar um número e depois colocar num caderno uma observação. Esse ponto é o fulano, é o ponto tal, feito em jacar, feito em recolhido, feito em rendado, feito da forma que quiser. Ou escrever na própria cartela. Com uma caneta permanente é mais fácil do que uma caneta esferográfica normal. Eu vou dar o nome para esse ponto de pipoca.
Como não apareceu muito bem, eu vou para a lateral. Escrevo para eu saber que tipo de ponto é. Pipoca é óbvio que é com o tuque. Deixar secar, porque a caneta permanente aqui o material é liso, não é poroso, então ele também leva um tempo até aderir ali à tinta. Vamos para a máquina observar o efeito desse pipoca. Coloquei a cartela na máquina, desci ela 7 carreiras para dentro da máquina, vou com o carro para a esquerda, aciono, aqui no caso da Eugene é o cassê, aciono o cassê e trago o carro. Ela já seleciona para mim um sim, um não, que é a primeira carreira que nós tínhamos perfurado. Na máquina, aperto os 2 tuques ao mesmo tempo. E é só tecer. A carreira toda perfurada é essa aqui. Então, ela chamou todas as agulhas para cima. Agulhas para cima significa elas vão tecer. Uma carreira, 2 carreiras. Aqui ela já foi para o segundo desenhinho. Trouxe todas. E terminou a minha cartela. Se eu tivesse ela em looping, tivesse ela comprida, aqui ela já selecionaria para o próximo desenho, para a próxima receita. Como eu não tenho, eu vou girar ela novamente. Ou faço como deve ser feito quando a cartela é perfurada pouquinho, assim, quando é feito economia de cartela, como é o meu caso, eu marco onde termina a cartela antes dela chegar nessa carreira aqui, em que traz todas as agulhas para baixo, sem selecionar. Eu marco para já girar a cartela antes, porque agora, para mim, eu preciso apertar os 2 partes ao mesmo tempo, acionar novamente o cassê, voltar a cartela lá para o início, antes que eu esqueça, e já tinha esquecido, com a mesma caneta permanente que nós fizemos a anotação do nome, eu também marco uma linha. Faço uma linha. Faço uma linha aqui, que é o início. Eu sempre trago a cartela para início nessa carreira que está riscada aqui. Depois que eu tiro, eu vou passar com uma régua para ficar mais visível ainda. E passar um álcool aqui na minha máquina que risquei. Meu Deus. Agora é só voltar, ainda com os 2 partes acionados, porque o fio está para o lado de cá. Desligo o parte e ligo o tuque novamente. Essa é a 15ª carreira, ou seja, agora eu teria que já girar a cartela novamente. Então, eu vou fazer o quê? Uma marcação aqui no lado e fazer uma seta, que significa girar para baixo, para continuar o meu desenho em looping, quando a cartela é economizada como essa.
E assim eu vou fazendo o desenho em sequência. Vou desligar o tuque e vou fazer esse mesmo desenho em jacquard. Vou para a esquerda, coloco na primeira carreira, aciono a máquina, aperto o MC, que é para o jacquard, e coloco o fio fantasia. O único detalhe aqui é, nessas carreiras em que foram chamadas todas as agulhas, eu preciso tirar o fio da máquina, para não acontecer isso aqui, ó. Ele trabalhar o fio de fundo lá no fundo, na última agulha, e daí deixar essa laçada gigante aqui atrás. Então, ao invés de deixar na máquina, eu tiro o fio principal. Nessa eu preciso do fio principal, então recoloco. E aqui o efeito dele no jacquard. Quando eu tenho a cor de fundo e eu quero só uma barra, é dessa forma que ele fica. E aqui embaixo o nosso ponto. Equivaleria a dizer que ele é um ponto arroz, mas eu chamo de pipoca, porque ele fica saltadinho para cima. Bem bonitinho. Pode ser usado no lado direito da malha, que é esse, ou pode ser usado no lado avesso também. Com lãs grossas, é sempre bom deixar uma regulagem mais alta, porque senão empasta a malha, ela fica muito junta e não salta tanto o ponto no lado direito. Ok? Agora me perguntam, não tenho cartelas, estou em falta de cartela. Como é que eu posso fazer esse mesmo ponto sem cartela? É possível? É possível. Vamos fazer. Vou fazer aqui o início rápido. Selecionei um sim, um não. Só passei, não enlacei as agulhas. Coloco o pente em todas essas laçadas aqui de baixo e um peso. Pode ser um peso pequeno ou pode ser esse médio. Trago todas as agulhas agora que ficaram em descanso para cima e vou tecer algumas carreiras para início. Selecionador 1 e 1, puxo as agulhas um sim, um não, na mesma posição em que a cartela perfuraria, em que a cartela selecionaria. Aperto os dois tuque, passo a carreira. Novamente seleciono, mas qual agulha que eu vou selecionar agora? Lembra? Aqui ficou com a laçada por cima, é a agulha que fica em descanso. Aqui não está, aqui trabalhou, eu trago para cima. Quando é selecionado o ponto para cima, usando o tuque, ele funciona, ele trabalha, ele trama. Então, para eu chamar a mesma agulha,
é só selecionar novamente a que estava trabalhando antes. Fiz 2 carreiras, desligo o tuque. Faço 2 lisas. Aperto o tuque novamente. Agora eu observo quem foi selecionado antes. Essa daqui. Agora eu seleciono aquela que tem a borboletinha aqui. Aqui tem o acúmulo de fios sobre ela. Seleciono essa agulha. Um sim, um não. Faço uma carreira. Seleciono novamente. Um sim, um não. 2 carreiras. Desligo o tuque. Seleciono de novo. Trago a que estava com acúmulo, aquela que formou a borboletinha. Trago ela para cima, nessa carreira aqui. Aperto os 2 tuques. Nessa segunda carreira, a que estava trabalhando antes. Faço, desligo o tuque. E assim eu vou fazendo. Ai, não tenho esse selecionador um sim, um não. O que eu posso fazer? Vamos fazer de outra forma, então. Seleciono manualmente. Um sim, um não. Trago bem para cima. Não aperto o tuque. Coloco o carro em suspenso. Faço 2 carreiras. E passou um nó. Desconsiderem o nó. Posso desligar do suspenso e fazer 2 carreiras. Seleciono novamente. Agora, quem que eu trago para cima? A que tem a borboletinha? Não, a outra. Para daí ela ficar um ponto pipoca intercalado. Se você traz a mesma que foi feita antes, você tem um pipoca na sequência, na continuação vertical. Coloco em suspenso 2 carreiras. Tiro do suspenso 2 carreiras. E assim eu vou fazendo, intercalando. Trago para cima, aqui estava trabalhando antes. Em máquina de lã grossa, que não é esse modelo aqui, que ela tem as agulhas mais grossas do que essa, que eu conheço, não tem cartela. E esse ponto é possível de fazer dessa forma, usando o suspenso. Uma variação aqui é colocar ele colorido. Trago para cima com a mão, ou se eu quero com o selecionador. Troco o fio no carro, como se eu estivesse fazendo uma listinha. Coloco em suspenso, faço 2 carreiras. Troco o fio novamente. Tiro do suspenso. Aqui também eu posso fazer 2 carreiras lisas ou mais. Se eu quiser 4 carreiras, 6 carreiras, também é possível, sem precisar estar com cartela. Troco o fio. Carro em suspenso. 2 carreiras. Troco o fio, tiro do suspenso e assim o trabalho se repete.
Então, existem muitas maneiras de se fazer esse ponto pipoca. Pode-se fazer com cartela, sem cartela, com o tuque e com o suspenso. E ele fica da mesma forma. Aqui com o tuque, aqui com o suspenso e aqui com o suspenso também colorido. Posso fazer ele na sequência ou posso fazer ele intercalado dessa mesma forma. Certo? Nossa dica então para hoje: como perfurar cartela, como fazer cartela com pontos para tuque e também para jacar. Normalmente o jacar aceita quase todos os tipos de cartela. Você pode testar vários pontos que são para serem trabalhados com o parte ou com o tuque, e eles também servem para o jacar. O rendado fica meio estranho, mas de repente você quer alguma coisa exótica, pode tentar. Cartelas para tuque têm uma configuração diferente. Elas não podem ser feitas carreiras lisas, inteiras, porque senão dá uma falha aqui na hora da execução do ponto. Certo? Então, nossas dicas para hoje. Bom trabalho!